Oi, pessoal. Hoje eu queria falar de como algumas pessoas se utilizam de argumentos ruins e de baixa qualidade para justificarem a sua posição ou a sua opinião. E como que a utilização dos argumentos corretos podem evitar problemas muito maiores e toda essa confusão. Principalmente porque as pessoas que se utilizam desse tipo de argumento de baixa qualidade geralmente o fazem no intuito de provocar ou de causar desconforto no meu ouvinte, geralmente por conta de divergência de opinião. Uma boa argumentação, ela implica que aquilo que eu vá dizer tem que ter ligação direta com o tópico que eu estou defendendo ou que eu estou rebatendo. E tem como intuito, um bom argumento, convencer o meu ouvinte da minha opinião, ainda que eu não leve o meu ouvinte a tomar nenhuma atitude perante aquilo que eu falei, mas causa o convencimento. Embora, se a argumentação for muito boa, isso é possível, por bem ou por mal, é possível convencer a ponto de levar alguém a tomar uma atitude perante aquilo que você diz. É claro que esse convencimento ele não vai existir, é muito difícil ele acontecer, se os seus argumentos são baseados pura e simplesmente em provocação. Ninguém que se sinta ofendido vai mudar de opinião ou vai tentar entender aquilo que você tá querendo dizer. Geralmente, a reação disso é mais provocação e mais argumentos pobres. Se vocês quiserem entender um pouco mais do que eu tô falando, uma dica da minha área, vocês podem procurar por cursos ou por artigos sobre retórica ou análise do discurso. Também uma indicação de livro de um autor chamado Jay Harris. O livro chama Thank You for Arguing, em português seria Obrigado por Argumentar. Também é um livro muito bom que fala um pouquinho sobre isso. Eu não tenho certeza se esse livro já tem a versão traduzida em português, mas para quem tiver a oportunidade, é muito legal. Quem não tiver, é só procurar sobre retórica, que fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância de uma boa argumentação. Isso tudo eu estou falando porque nas últimas semanas, devido às manifestações que aconteceram no dia 15 de março, eu comecei a ouvir argumentos de pessoas contrárias às manifestações e argumentos do tipo não podem se manifestar porque são de classe média, ou porque são de classe média, porque os manifestantes são de classe média, não sabem o que estão dizendo. Resumidamente, foi mais ou menos isso que eu ouvi, né? Descartando todos os xingamentos e etc. E isso me causou muita confusão, simplesmente porque os argumentos dados por aqueles que eram contrários às manifestações não estavam sendo coerentes. Então eu estava tendo dificuldade em entender o porquê, o real motivo para que essas pessoas fossem contrárias às manifestações. Para exemplificar, ou para tentar exemplificar, tem uma piada antiga que, me desculpe se vocês não acharem graça, mas o meu intuito não é fazer graça. Mas a piada, ela dizia mais ou menos assim: era um menino que pedia pra mãe uma bicicleta de aniversário, no que a mãe respondia: não, eu não vou te dar uma bicicleta porque você já comeu macarrão, por exemplo. No que toda a graça da piada era exatamente a falta de sentido que o argumento da mãe provocava nas pessoas que estavam ouvindo. Por quê? O que era esperado que a mãe dissesse? Não, eu não vou te dar uma bicicleta porque eu não tenho dinheiro para comprar uma. Eu não vou te dar uma bicicleta porque você já tem uma bicicleta. Ou, eu não vou comprar uma bicicleta porque você não sabe andar de bicicleta e eu não quero que você se machuque. Ou seja, em todos esses exemplos que eu dei, e que é o que a gente esperava ouvir, os argumentos da mãe estariam numa lógica referente ao tópico que ela estava rebatendo. Existiria uma lógica aí. Então, ok, faz sentido. Quando a mãe diz não, porque você já comeu macarrão, ela foge dessa lógica. Ou seja, o argumento dela não cumpre o objetivo dele. Então é aí que é a graça. Sem exageros, o que está acontecendo
hoje em dia, por conta de quem é contra e quem é a favor das manifestações, mas principalmente os argumentos de quem é contra, é mais ou menos esse. Então, o que dá para entender é mais ou menos assim: eu sou contrário à manifestação porque a maioria dos manifestantes são de classe média. E isso não faz o menor sentido. Eu não posso acreditar que o real motivo para alguém ser contrário às manifestações seja esse. Não faz o menor sentido. Só que ao invés de graça, ao invés de piada, esse tipo de argumento está gerando, nesses grupos, está gerando ódio, está gerando discórdia, está gerando acusações e toda essa negatividade. E, vamos combinar, isso não nos leva a lugar nenhum. Então, não satisfeita, eu fiz uma série de pesquisas e uma série de questionamentos para entender o real motivo que levava as pessoas a serem contrárias às manifestações. E a conclusão foi óbvia, né? As pessoas contrárias às manifestações eram contra porque quem estava se manifestando, o pedido de quem estava se manifestando era principalmente o impeachment da presidente e intervenção militar. Isso eu não preciso nem comentar. Mas que são, sim, as duas são soluções contrárias à democracia. Isso é verdade, isso eu tenho que concordar. Mas o que acontecia era, as pessoas não estavam dizendo isso. As pessoas estavam utilizando outras coisas para desqualificar os manifestantes ou a manifestação, ao invés de irem direto ao ponto. Olha, eu não concordo com o que você está pedindo, por isso eu sou contrário. E eu não concordo por causa disso, disso, disso. Ou seja, argumentos lógicos. O que eu disse lá no início, que evitaria uma série de confusões, se as pessoas usassem sempre desde o início os argumentos corretos. Só que, curiosamente, eu cheguei em uma outra conclusão, que foi: as pessoas que criticam as manifestações, elas também não estão satisfeitas, obviamente, porque não tem como estar, com o rumo da política no Brasil. Não estão satisfeitas com as medidas que a presidente tem tomado e com tudo o que está acontecendo. Ou seja, na verdade, ninguém no país está satisfeito e todo mundo quer mudança. Só que ao invés das pessoas focarem, unirem as suas forças, se tornarem uma unidade, lutando por um objetivo comum, as pessoas se dividem e tratam a política como um jogo de futebol, né? No qual cada um veste a sua camisa, que seria a camisa dos partidos que apoiam, fazem da rua a sua arquibancada e, numa dessas, xingar o juiz ou xingar a torcida rival vira uma argumentação válida. E não é, gente. Política não é igual a futebol. A gente deveria levar isso com mais seriedade. Então, gente, a sugestão que eu posso deixar para vocês é, por favor, menos ódio e mais argumentos coerentes e inteligentes. As pessoas que são contrárias a essas manifestações, ao invés de ficarem gritando coxinha, ao invés de ficarem gritando burgueses, riquinhos e etc., poderiam falar com seriedade: olha, nós não concordamos com o que vocês estão pedindo, por causa disso, disso e disso. Vamos mudar o foco. Em contrapartida, as pessoas que aderiram às manifestações também têm que tomar muito cuidado com o que saem por aí gritando nas ruas. Impeachment e intervenção militar não vai rolar. Realmente não estão certas, e isso eu entendi buscando por informação. Então poderiam, por exemplo, começar a pedir por reforma política. E eu tenho certeza que mais pessoas adeririam a essas manifestações, porque é isso que todo mundo quer, né? Enquanto ficar partido A, partido B, a gente vai ficar brigando por coisas que não são o foco da questão. E enquanto isso, quem realmente é o foco da questão vai estar se saindo de boa, porque a gente está o quê? A gente está lutando um contra o outro, a gente está perdendo
o fio da meada, a gente está perdendo a razão e isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Pessoal, argumentar é preciso, saber argumentar é muito importante, tá? Porque os políticos sabem fazer isso muito bem, melhor do que a gente imagina. E tá na hora da gente aprender a saber fazer isso também, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Mais argumentos de qualidade, por favor, discussões sérias sobre política, discussões apartidárias, ok? Então é isso, gente. Valeu!